Você sabe como fica a alíquota do Simples Nacional a partir de 2018? É sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! A Lei Complementar número 155 é de 2016, mas ela promoveu importantes alterações na apuração do Simples Nacional a partir de 2018. E a primeira e mais destacada alteração é aquela que diz respeito ao limite de faturamento. Deixa de ser de R$ 3.600.000 por ano e passa a ser de R$ 4.800.000 por ano. Agora, outra alteração importante diz respeito à estrutura dos anexos utilizados para a apuração do Simples Nacional. Até dezembro de 2017, nós temos 6 anexos e eles são reduzidos para 5 a partir de 2018. Mas dentro de cada um desses anexos, o que a gente percebe é que até dezembro de 2017, há 20 faixas de faturamento diferentes com alíquotas progressivas aplicáveis a cada tipo de atividade. O anexo primeiro continua sendo o anexo aplicável à atividade comercial, às empresas que compram e revendem produtos. O anexo segundo, às atividades industriais. Os anexos seguintes se aplicam basicamente às prestações de serviços. O que a gente percebe que mudou de substancial dentro de cada um deles é que, ao invés dessas 20 faixas de faturamento com alíquotas distintas, nós passamos a ter apenas 6 faixas de faturamento. E mais do que isso, a legislação incorporou uma parcela a deduzir fixada em reais dentro de cada uma dessas faixas em cada um desses anexos. Isso vai trazer contornos parecidos com aquele da apuração do imposto de renda das pessoas físicas para a apuração do Simples Nacional. Como você deve saber, na apuração do IR-fonte das pessoas físicas, a gente tem uma alíquota percentual que, depois de aplicada sobre a base de cálculo, nos leva a deduzir um valor em reais que consta da tabela, pois no Simples Nacional a gente vai ter características bem semelhantes, só que vai ter que observar essa fórmula que a lei incorporou. E isso vai tornar a apuração mais difícil de se compreender na teoria. Por essa razão, nós preparamos um exemplo e apresentamos agora para você na sessão e na prática. Vamos a ele! Suponhamos que a empresa X já esteja constituída e atuando há alguns anos, prestando serviços educacionais, como uma escola de primeiro ou segundo grau, por exemplo. Esse tipo de serviço está sujeito ao anexo 3º da Lei Complementar número 123. Vamos imaginar, para facilitar o exemplo, que ela fatura exatamente R$ 100.000 por mês. Com base nessas informações, como fica o cálculo do Simples Nacional dela referente à competência a agosto de 2017? Bem, para calcular o Simples Nacional de uma empresa, é necessário verificar qual foi a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Por isso, temos que considerar o faturamento dela entre agosto de 2016 e julho de 2017. Se ela fatura R$ 100.000 por mês, então faturou R$ 1.200.000 nos 12 meses anteriores. Com base nos números constantes do anexo 3º vigente até dezembro de 2017, a empresa X estará sujeita à alíquota do Simples Nacional de 12,54%, no qual já estão incluídos o imposto de renda, as contribuições sociais, o ISS e também a CPP, que costumamos chamar apenas de INSS. A partir de 2018, apesar de se aplicar o mesmo anexo 3º para a atividade examinada, a forma de cálculo deve levar em conta as novas faixas e seus respectivos percentuais, bem como a fórmula sobre a qual falamos e que tem a seguinte composição. Nessa fórmula, RBT12 significa Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, ali que se refere à alíquota nominal constante dos anexos da Lei do Simples. E PD é a parcela a deduzir em reais que eu comentei há pouco, que foi instituída pela Lei Complementar 155 e consta das várias faixas de cada um dos anexos da Lei Complementar 123. Se estivermos falando agora do cálculo do Simples Nacional relativo à competência a agosto de 2018 e não agosto de 2017, ou seja, um ano depois, continuaremos a considerar a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores.
Mantendo o mesmo faturamento mensal de R$100 mil, para não dificultar tanto a compreensão, concluiremos que entre agosto de 2017 e julho de 2018, o faturamento também foi de R$ 1.200.000. Ocorre que agora o cálculo deve levar em conta os números que constam do novo anexo 3º da Lei Complementar 123, que apresenta a seguinte composição. E nessa hipótese, a empresa se enquadrará na 4ª faixa dessa tabela. Devemos então considerar a receita bruta acumulada em 12 meses, R$ 1.200.000, aplicar sobre ela a alíquota de 16% e após isso deduzir o valor correspondente a R$ 35.640. Encontraremos o valor de R$ 156.360 e essa quantia deve ser dividida pelo valor da receita bruta em 12 meses, R$ 1.200.000. E nesse exemplo, resultará no fator de 0,1303 ou 13,03%, já que para transformar em percentual basta multiplicar esse número por 100. Observe que, considerando exatamente os mesmos números, houve um aumento na alíquota entre 2017 e 2018. De 12,54%, o custo do Simples Nacional passou para 13,03%. Mas é interessante notar que essa nova alíquota irá variar de acordo com a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores, de modo que não haverá mais um percentual de alíquota efetiva estabelecida nos anexos. Explicando melhor, no anexo 3º vigente até dezembro de 2017, a alíquota de 12,54% era aplicada para a empresa que tivesse uma RBT12 entre 1.080.000 e 1.260.000. Isso significa que diversas empresas do Simples que se enquadravam nesse perfil eram tributadas com a mesma alíquota. A partir de 2018 não é assim. Se a empresa do nosso exemplo faturasse R$ 1.000 a mais, sua alíquota efetiva já seria de 13,04%. Isso significa que mês a mês a alíquota efetiva das empresas do Simples Nacional sofrerá variação, dificultando o planejamento tributário, a formação de preço dos optantes desse regime e outros aspectos que não comentaremos aqui. Além disso, podemos dizer que a compreensão do novo cálculo distancia ainda mais essa sistemática da ideia que seu nome sugere. Mesmo que tenha sido com boa intenção, com a alteração promovida pela Lei Complementar 155, podemos afirmar que o Simples ficou ainda menos simples. Mas vale lembrar que, apesar da dificuldade de compreender o cálculo, você não precisará fazer essa apuração através de planilhas e nem usando calculadora. À medida que as informações da receita bruta forem lançadas no sistema online de geração do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, os valores serão calculados automaticamente. Felizmente, a dificuldade maior está apenas na compreensão dessas novas regras. Espero que toda essa explicação tenha sido útil para você e não deixe de acompanhar aqui no nosso canal outras publicações sobre essas modificações válidas a partir de 2018 para o Simples Nacional. Um dos vídeos que nós estamos programando gravar dentro de pouco tempo diz respeito à retenção do ISS a partir dessas novas regras. Por isso, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube e ainda não assinou a nossa lista lá no blog focotributário.com.br, faça isso como uma maneira não só de receber conteúdos em primeira mão, mas também para incentivar o nosso trabalho, porque o nosso principal objetivo é produzir conteúdos que auxiliem você na solução das dúvidas enfrentadas no dia a dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.